Infelizmente, nessa quinta-feira, dia 11 de junho, Dennis O'Neil, um dos maiores nomes dos quadrinhos norte-americanos, faleceu aos 81 anos de causas naturais em sua casa. Foi uma notícia que pegou todos os fãs de surpresa, e eu, como fã confesso do Dennis O'Neil, gostaria de falar um pouco sobre a sua contribuição para o mundo das HQs e mostrar a importância que seu legado vai deixar por toda a história. O'Neil nasceu em St. Louis, Missouri. Desde muito jovem, ele já gostava de consumir histórias em quadrinhos. Ele se formou em literatura inglesa na Universidade de St. Louis na década de 60. Depois disso, ainda teve uma passagem pela Marinha dos Estados Unidos. Depois da Marinha, O'Neil começou a escrever algumas colunas periódicas no jornal do Missouri, e em 65, seu amigo Roy Thomas o convida para entrar na Marvel. O'Neil começa então escrevendo pequenas histórias para o Doutor Estranho, na antologia chamada Strange Tales. Além disso, ele também escreveu alguns diálogos para outras revistas e 13 páginas finais da revista Demolidor 18, em cima de um enredo do Stan Lee. Danny acabou saindo da Marvel e posteriormente teve uma passagem pela editora Charlton Comics, com o pseudônimo de Sergius O Shaughnessy ou Shaughnessy, eu não sei exatamente a pronúncia, mas vou colocar aí na tela para vocês verem. Depois disso, ele acabou indo para DC Comics no final dos anos 60. Na DC, ele fez inúmeros trabalhos, e junto do desenhista Neal Adams fizeram grandes clássicos como o Batman, talvez a sua obra mais conhecida, que levou o personagem às suas origens mais sombrias e revitalizando também vilões icônicos como o Duas Caras e o Coringa no decorrer dos anos 70, e sendo creditado como um dos criadores do Ra's al Ghul. Ainda no início dos anos 70, Dennis O'Neil, junto do Neal Adams, fizeram talvez o seu grande clássico, talvez o mais famoso, chamado Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que veio a fazer várias críticas sociais e ao pensamento racista da época que perdura até hoje. Incluíram debates sobre drogas, e várias outras questões importantes que ele jogou na época. Na DC, o Dennis O'Neil contribuiu para o desenvolvimento também da história do Superman contra o Muhammad Ali. Em 80, O'Neil voltou para a Marvel, onde ele escreveu histórias como o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Mas uma das suas maiores contribuições na Marvel foi como editor do Demolidor, quando em 81 ele demitiu o roteirista Roger Mackenzie e deu a Frank Miller, que até então só desenhava, a oportunidade de também escrever, ocorrendo assim uma profunda renovação do personagem, resultando positivamente no aumento das vendas do Demolidor, salvando a revista inclusive do cancelamento. E na indústria de quadrinhos, o talento não está apenas em escrever e desenhar boas histórias, mas também ter a visão do cara certo pro personagem certo, resultando em uma decisão que pode mudar a história de um personagem que é muito respeitado, e isso tudo para as melhores histórias possíveis. Em 1986, Dennis O'Neil retorna para DC Comics, agora como editor de vários títulos, inclusive o Batman, continuando também a contribuir para o desenvolvimento da mitologia do morcego. Posteriormente, ele escreveria mais algumas coisas, onde um de seus maiores clássicos nesse período foi o Questão, Zen e a Arte da Violência. O'Neil continuou como editor da DC até o ano de 2000. Dennis ainda escreveu o Guia Oficial DC Comics Roteiros, onde ele aborda os fundamentos de reformulação de enredos e formatos para escrever bons roteiros de quadrinhos. Esse material é uma grande fonte de pesquisa para roteiristas de HQs até hoje. O trabalho de O'Neil alcançou enorme reconhecimento na indústria de quadrinhos, lhe rendendo diversos prêmios, sendo um deles o Shazam Awards de melhor roteirista, com Lanterna Verde, Batman, Superman e outros títulos. Nos últimos anos de sua vida, Dennis veio se tornar membro do conselho de diretores da instituição conhecida como The Heroes Initiative, uma instituição de caridade que visa ajudar os criadores de quadrinhos com assistência médica e outros meios de ajuda. Devido à sua imensa bagagem cultural, Dennis O'Neil, conhecido como um hippie rebelde de sua época, trouxe uma camada mais profunda das histórias de super-heróis, incrementando em seus roteiros elementos políticos, dilemas filosóficos, questionando as estruturas socioculturais norte-americanas, e mostrando as várias implicações dos super-heróis no combate ao crime, trazendo mais fortemente as editoras de quadrinhos para a realidade urbana de seus leitores. Muito antes de Alan Moore, Frank Miller, Grant Morrison e companhia, já tínhamos o Dennis O'Neil nos anos 70 elevando o nível do debate das HQ de super-herói nas grandes editoras. Ele tinha um pensamento muito interessante sobre super-heróis, onde uma vez ele disse: Superman e Batman estão em publicação contínua há mais de meio século, e isso nunca aconteceu com nenhuma construção fictícia antes. Esses personagens têm muito mais peso do que o herói de uma comédia popular que dura talvez 4 anos. Tornaram-se folclore pós-industrial, e parte desse trabalho é ser o guardião de figuras folclóricas. Todo mundo na Terra conhece Batman e Robin. E esse vídeo não teve como objetivo ser um guia completo ou um documentário acerca da história do Dennis O'Neil.
mas sim de evidenciar sua relevância na indústria dos quadrinhos norte-americanos, tanto como roteirista quanto editor, e a sua contribuição na atualização e desenvolvimento de vários super-heróis é imensa, e portanto fica aqui a singela homenagem dos quadrinheiros a esse gigante dos quadrinhos que fez tanto pela nona arte. Esse vídeo é dedicado em sua memória. Dennis O'Neil, muito obrigado. Eu sou o John Holland, e se você quiser ver outros vídeos como esse, dá uma olhada no canal. Valeu!